Muito bem. Abra comigo sua Bíblia, irmão, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E a gente encerra Lucas hoje. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Achamos? Está na parede também. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Muito bem. Então vamos orar. Pai, obrigado, fala com a gente, Senhor, através da Tua palavra, nos abençoa, nos dá a Tua direção, nos abre o entendimento, assim como o Senhor fez com os discípulos naquele dia, e que os nossos olhos se abram para a Tua palavra, para a Tua verdade, Senhor, e sejamos todos nós alimentados e abençoados por ela. Te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, esse texto, último texto de Lucas, leva a gente a duas reflexões bem distintas, e que talvez desse para a gente fazer até 2 domingos e falar e mergulhar bastante nesses dois assuntos. Mas a gente vai juntar os dois num dia só. A primeira coisa é que você se lembra semana passada que Jesus se apresentou aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando eles chegaram em Emaús, Jesus partiu o pão, eles viram que era Jesus e voltaram para Jerusalém, correndo. Quando chegam em Jerusalém, encontram os discípulos lá reunidos, começam a conversar. Você viu tal? Enquanto eles estão conversando, quem aparece? Jesus. Pedro tinha ido no túmulo e não tinha encontrado nada nos seus lençóis. As mulheres tinham ido, tinham ouvido o anjo falar, mas mulher ninguém escutava muito mesmo. Os discípulos de Emaús também voltaram dizendo: ele apareceu, mas quando eles estão todos juntos e Jesus aparece, os caras ficam preocupados. Deve ser um fantasma, não pode ser verdade, é um fantasma, porque os caras ficaram meio com medo. Você já viu fantasma, irmãos? Eu já vi fantasma. Vocês nunca viram? Rapaz, quando eu servi exército, lá no P7, o P7 e o P4 eram mal assombrados. Tinha também o posto onde ficavam as viaturas, também era assombrado. No P4 era uma loira que aparecia, a loira do algodão na boca, também nos banheiros das escolas estaduais também aparece. Mas o P7 dava para as piscinas do Ibirapuera, do ginásio,
do complexo na Ibirapuera. Rapaz, era um posto meio tenebroso assim. Tipo 2 da manhã, você está lá. E o medo é porque o fuzil não mata fantasma, irmãos. Mata só gente. E com sono, rapaz, a gente vê de tudo lá. É brincadeira. Mas olha só, eles acharam que era um fantasma. Aí de repente Jesus fala assim: não, cara, sou eu. Encosta em mim, toca, põe a mão. Os caras ainda ficaram meio assim. Aí Jesus disse: tem alguma coisa para comer aí? Pô, nós temos um peixe. Então daí, espírito não come peixe, fantasma não come. Aí Jesus come o peixe, eles encostam nele, ele fala: sou eu. Eu ressuscitei. E tudo que Moisés disse e os profetas, é isso, tinha que acontecer mesmo. O Cristo tinha que morrer e ressuscitar ao 3º dia. E eles ficam ali extasiados com aquela aparição. O que isso diz para a gente, irmãos? O que isso diz para você? Se Jesus Cristo é o primogênito, e nós como Ele também ressuscitaremos, à semelhança do seu corpo ressurreto, nós também ressuscitaremos. E aquele corpo glorificado que os discípulos viram, vai ser o mesmo tipo de corpo que nós teremos quando formos ressuscitados por Ele, para a glória de Deus Pai. Isso quer dizer então, irmãos, que eu acho que nós não vai ser tipo anjo. Porque espírito para nós é essa coisa que atravessa a parede, que voa sem asa, que... Espírito é esse negócio que você põe a mão assim sabe? Aí Jesus aparece, come peixe, e ele parece tipo gente assim. E é esse Jesus, tipo gente, que sobe diante deles. E eles vão vendo Jesus subindo. E ele fala: é nós, tal, eu os abençoo, eu os envio, e sobe. E é esse Jesus que está onde? À direita de Deus Pai, intercedendo por quem? Por nós. Como é que é esse Jesus que intercede por nós, à direita de Deus? De carne e de osso. E como é que nós seremos? De carne e de osso. Como é que vai ser isso, pastor? Aí não sei, é a pregação de outra série de sermões, que eu não comecei ainda. Mas não é interessante isso, irmãos? A gente sempre acha que vai subir só tipo um espírito assim. Certa está minha mãe, que falou assim: eu não vou doar meus órgãos, filho, senão quando ressuscitar, eu vou subir faltando uns pedaços, vou chegar nos céus sem córnea, sem rim, sem fígado. Eu falei: não, mãe, também não é tão ao pé da letra assim o negócio, né? Mas ela não quer mesmo doar os órgãos, tudo bem. Esse texto nos fala, irmãos, de um Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que o Messias prometido, que deixa o seu lugar de glória e encarna para se fazer um de nós, para subir a cruz e pagar o preço do nosso pecado por amor de nós. E ele, nesse processo de encarnação, é tão ou mais humilhante do que a cruz, porque é o Deus virar gente encarnado de carne e osso, e viver na limitação dessa nossa carcaça, dessa nossa existência humana. É muita humilhação, irmãos. E ainda como homem, a palavra vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus nem nada, ele se fez homem e como homem se fez servo. O evangelista Mateus vai dizer que ele veio para servir e não para ser servido, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é para nós um exemplo de missão, e nessa missão a gente enxerga e distingue duas coisas: a questão da humildade
e a questão do serviço, que Jesus está deixando para os discípulos. Cristo foi enviado à terra para servir, para andar em humildade. É por isso que ele foi capaz de se apresentar a 2 discípulos, dos quais um nós nem sabemos o nome, e dar atenção a eles. Jesus não veio para ser rei humanamente falando, ele veio para servir. E isso vai dando para a gente um horizonte, para nós cristãos, de qual é a natureza do nosso chamado e como é que a gente tem que ser como igreja. Eu não sei se você já parou para pensar, mas algumas coisas são interessantes. A palavra humildade, ou ser humilde, que para nós cristãos é uma virtude, para a cultura grega não era. E nós estamos falando de uma cultura do primeiro século, ainda carregada desse helenismo grego. Apesar do império ser o romano, a cultura, a língua grega, estavam vivas no império. Eles chamavam Jesus de Kyrios, que no grego é Senhor. O imperador romano jamais se esperaria de um imperador romano a virtude da humildade. Porque não cabe. Talvez para nós fosse virtude. Se o imperador se mostrasse humilde, seria um defeito, seria uma falha, seria alguma coisa incompatível com um ser tão grande como o imperador ser humilde, não pode. Aí vem Jesus e entra em Jerusalém montado num burrinho. Vem como servo. Ele vai para a cruz. A narrativa de Lucas, ela difere um pouco da de João, porque na última ceia, João traz para a gente a cerimônia que a gente chama do lava-pés. E é só João que traz isso. Que quando eles celebram a última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Vocês lembram desse texto, não? Sim? Ok? Olha que interessante. Na cultura da época, sempre que iam se achegar à mesa, como as mesas eram baixas, não eram mesas altas, não se sentavam em cadeiras, se reclinavam no chão, sempre que se achegavam à mesa, era costume que os pés fossem lavados. Quando você chegava na casa de alguém, o seu pé seria lavado, suas mãos, sua cabeça seria ungida, refrescada, e você entraria na casa, porque as pessoas andavam de calça, não tinha sapato, essas coisas, eram aquelas sandálias, andava-se muito a pé na poeira do deserto. Então lavar os pés, lavar as mãos, ter a cabeça ungida, era um refresco, era uma questão, sei lá, de higiene, era a cultura da época. E toda a casa já tinha a bacia, a água. E quem fazia isso? De quem era o papel de lavar os pés dos visitantes, dos senhores da casa? Do servo. Era o servo que fazia isso. Todo mundo tinha servo. Hoje a gente pensa em escravo, porque a palavra para servo é escravo, e a nossa visão de escravidão é a visão da escravidão dos negros africanos, que nada tem a ver com o servo escravo daquele século e daquela cultura. O servo era quase um trabalhador desses dias, que serve numa casa, que serve num restaurante, qualquer coisa assim. A questão é que para aquela cultura, esse servir era muito humilhante. Quando os discípulos chegam para a última ceia, eles vão chegando e eles vão se reclinar à mesa. A bacia deve estar lá. Culturalmente, a cultura vai dizer para nós que essa bacia está lá e esse pano está lá. Chega Pedro, chega João, os caras vão chegando. A bacia está lá. E qualquer um que fosse pegar a bacia ia falar assim: eu sou o servo de vocês, então ninguém pega a bacia. Aí vai aquelas conversas, começou uma azeitona, o petit four, o salgadinho, refrigerante, a bacia lá. Bacia lá, os caras aqui, a bacia lá, os caras aqui. De repente Jesus levanta e tira a sua capa. Os servos não tinham capa. E ele pega a bacia. E Pedro fala assim: amigo, não,
Não sei se Pedro está tendo uma atitude ali de humildade, ou se Pedro está dizendo, Jesus, o senhor não pode. Nem sei o que passava no coração de Pedro. Meu pé você não vai lavar. Mas Jesus diz, não, se você não deixar, você não tem parte comigo. O que Jesus está mostrando para nós, é que a missão dele era servir. Era um despojamento de toda e qualquer honraria humana. E ele vai e lava os pés dos seus discípulos todos. É o servo sofredor que o profeta Isaías vai mostrar para a gente. E ele mostra para nós que Deus o enviou para isso. E depois ele vai dizer assim para os discípulos, sou eu, fiquem aqui, porque o Espírito Santo virá sobre vocês, e vai capacitá-los. E assim como o Pai me enviou, diz João no seu Evangelho, eu também envio vocês. Ou seja, Jesus dá aos discípulos, e à igreja nascente ali, uma missão, a mesma que Deus deu a ele. Se isso é para nós um norte, a gente enxerga que, assim como Cristo foi humilde, e assim como Cristo serviu, então nós também temos que ser humilde, e nós também temos que servir. E aí vem o Espírito Santo, irmãos. E quando o Espírito Santo vem, eu te pergunto, por que ele veio? Qual a missão do Espírito? Se a missão do Espírito de Cristo era servir, era andar em humildade, obedecer a Deus até a morte de cruz, para nos salvar e nos redimir e ressuscitar ao terceiro dia, qual era a missão do Espírito? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Espírito da verdade, ele veio para nos revelar as Escrituras, para a gente entender. O que mais que ele veio fazer? Ensinar todas as coisas. O que mais ele veio fazer? Consolar, confortar, veio nos dar poder. Poder para quê? Para sermos poderosos? Não, para que era o poder? Para serem testemunhas. Para anunciar, olha que coisa interessante. Se Jesus Cristo é a verdade, e o Espírito é o Espírito da verdade, há uma missão interessante aí. A missão de Cristo e a missão do Espírito. Como é que era o Espírito? O Cristo, todo mundo viu. A imagem do Deus invisível. E o Espírito? Como ele era? Alguém pode me dizer? Não. Quando o Espírito capacitava as pessoas, era para que elas testemunhassem de quem? De Jesus. Então, quanto mais do Espírito eu tenho, quem mais aparece? Jesus. É como se a missão do Espírito fosse ser um holofote, que você chega num lugar e vê aquela luz bonita, o holofote está mostrando alguma coisa e às vezes você nem vê o holofote. Você não sabe onde ele está escondido, ele está abaixo da... Mas você vê o que ele faz sem vê-lo. O Espírito Santo é mais ou menos essa missão. Ele revela Cristo, ele nos torna testemunhas, mas ele mesmo não aparece. Aparece o seu fruto em nós. Os dons dele se manifestam em nós, mas ele mesmo a gente não vê. Quem a gente vê? Ou quem a gente deve ver? Cristo. Então aqui, eu entendo que existem duas características da missão da igreja que a gente precisa entender. A primeira delas, a gente aprende na missão de Cristo e a outra a gente aprende na missão do Espírito. O que nós aprendemos na missão de Cristo
é que o nosso chamado da igreja, da comunidade, é para servir. O nosso chamado é para a obediência. O nosso chamado é para a humildade. E o nosso chamado é para que sejamos holofotes. Quem deve aparecer? Cristo. João Batista já sinalizava: importa que eu diminua e que ele cresça e apareça. Então nós temos aqui dois aspectos da missão. E o que é a missão? A missão nada mais é do que a demonstração ao mundo. A demonstração para o mundo, pela capacitação do Espírito, que Deus enviou Jesus Cristo para a salvação e para a redenção de todo homem. Qual é a nossa missão então? Sermos um holofote que ilumine a Cristo. E como é que a gente faz isso? Ora, a igreja talvez pense assim, pela pregação do pastor, porque é ele quem prega o evangelho. E essa intelectualização da mensagem, ela foi roubando a missão da igreja, porque a mensagem e a missão se transforma na anunciação pastoral de um evangelho, mas o evangelho não é nenhuma regra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é alguma coisa que nós travamos na razão. O evangelho não é uma série de regras que nós profetizamos e proferimos. Quando eu era pequeno, criança pequena lá em Barbacena, e que eu ia na igreja, que eu ia na escola, eu era protestante. 1977, 78, o que você é? Eu sou protestante. Ah, você bebe? Não, a minha religião não permite. Ah, você fuma? Não, a minha religião não permite. Ah, você pula carnaval? Não, a minha religião não permite. Você dança? Não, a minha religião não permite. Sabe o que é não dançar na época da Dancing Days, irmãos? Do guti-guti, lembra do guti-guti? Não, eu não posso dançar. Por que você não pode dançar? Porque a minha religião não permite. Dos bailinhos, da moçada. Ah, não quero. Rapaz, teve show do Lulu Santos na minha formatura do colégio. Eu sou evangélico, eu não posso ir, meu Deus do céu. A minha religião não permite. O evangelho não é uma série de regras e normas que a religião permite ou não permite. O evangelho é vida vivida, é transformação de caráter. O evangelho não é um mapa que eu estou saindo daqui para ir para lá. O evangelho é alguma coisa que transforma o meu ser. É uma mudança ontológica de estado de ser. Eu estou sendo transformado de glória em glória para ser a semelhança de Cristo. Então o evangelho não é a responsabilidade de um pastor pregar. O evangelho é anunciado na vida comunitária da igreja. Na vida da igreja o evangelho está sendo anunciado, porque são pessoas transformadas. Nossas famílias não são iguais às famílias dessa terra. Os nossos filhos não são iguais às crianças dessa terra. A maneira como tratamos as pessoas, a maneira como lidamos com o dinheiro, com o sucesso, a maneira como lidamos com o perdão, com o ódio, a maneira como lidamos com o aborto, a maneira como encaramos a pena de morte, a maneira como olhamos para o homem com um olhar de misericórdia, não é igual desse século, porque nós não nos conformamos com esse século, mas o evangelho nos transforma, e todas as nossas atitudes não refletem o que pensamos como seres humanos, ou o que a nossa religião diz. As nossas atitudes refletem a transformação que o evangelho produziu no nosso caráter. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. O evangelho ganha uma outra configuração, irmãos. E o que acontece é que essa vida vivida pela igreja atrai e evangeliza. A responsabilidade é de todos nós, porque o evangelho é visto através da igreja, não pelo que pregamos, mas pelo que vivemos. Pelo que vivemos. É muito louco isso.
Eu falei aqui na quarta-feira, nem sei se foi na quarta-feira, mas eu lembro que quando a gente começou a igreja aqui, tive essa preocupação. A preocupação porque as minhas filhas estavam crescendo, estavam entrando na fase da adolescência. A gente estava começando a igreja Casa da Rocha, eu ia ser o pastor dessa nossa unidade aqui, e a preocupação era, meu Deus, o que eu estou ensinando? Não com as minhas palavras, o que eu estou ensinando com a minha vida, porque as minhas filhas, elas me veem mais do que elas me escutam. A forma como eu trato a minha esposa está ensinando as minhas filhas como é que um homem deve tratar a sua mulher. A maneira que eu respondo no trânsito, a maneira que tudo que eu faço no meu dia a dia, está ensinando para as minhas filhas que tipo de homem eu sou e que tipo de evangelho habita em mim, ou se habita em mim algum tipo de evangelho. Se é que há algum tipo, só existe um. Isso me chocou a mim mesmo. Isso me fez parar para pensar em que tipo de ser humano eu sou, de cristão eu sou, de pai. E o quanto Deus realmente tem encontrado em mim um ser permeável para ser moldado, para ser cheio da palavra, para ser moldado por ela, o quanto eu sou barro na mão do oleiro. E Deus está olhando para nós hoje, a igreja, porque Jesus sobe e deixa a comissão para os discípulos. E a gente pensa assim, isso aí a gente já viu na igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E nós, igreja, nos satisfazemos no ide. A gente pega 2, 3 malucos, tipo comunista assim, os caras esse vai ser missionário. Então, o cara já vai para o campo missionário, vai para a África, aleluia. E eu me satisfaço. E aí, na sua igreja tem missões? Tem, nós temos um missionário lá na África, aleluia. E eu estou aqui correndo atrás do dinheiro, não para manter o missionário, para trocar de carro, para comprar uma calça nova, iludido pelo dinheiro, pelo Deus dinheiro, correndo atrás da minha vida, mas estou satisfeito com relação à missão, porque tem um missionário nosso, que está lá na casa do chapéu, se lascando, mas eu estou cuidando do meu bem-estar, e o bem-estar dos meus. E o coitado do seminarista, do missionário, está se lascando lá no campo. Se não fosse Deus para cuidar dele, ele estava perdido. É assim? É esse o ide de Jesus Cristo? Aí nas aulas de grego, o professor começa a explicar e a gente vai entendendo algumas coisas incríveis. Coisas que eu aprendi no ginásio, mas eu fiz questão de esquecer. Por exemplo, quando você olha uma oração, não oração, Pai nosso que estás nos céus, uma oração, sujeito, verbo e predicado. É assim uma oração ou não? O sujeito é o Senhor da ação. O verbo é a ação em si. E o predicado? O predicado é todo o resto. No predicado está objeto direto, no predicado tem adjetivo, no predicado tem um monte de coisa, está no predicado. Você tem que saber isso aí. Você tem que saber isso. Aí você pega uma oração, primeira coisa que eu faço, eu preciso achar qual é o verbo, porque é o verbo que vai me dizer o que essa oração está dizendo. Não é assim? É assim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Qual é o verbo? Pregai. O verbo é pregai. E o ide, pastor? O ide é particípio. Há gramáticos gramáticos da língua grega, que consideram o particípio como um aspecto do verbo. E há muitos gramáticos que acham que o particípio é outra categoria, não é verbo. Ele é um adjetivo verbal. Inclusive, o gramático com quem eu estudei. Se o verbo é o pregai, o evangelho, o que é o ide? É uma contingência. É a qualificação desse pregai. É meio assim, eu sou como é que eu posso substantivar um verbo? Eu sou um idor.
Um idor é um cara que vai, o que está cumprindo o id. Eu sou um idor. É isso que o verbo está dizendo, porque esse verbo ele tem uma qualidade junto com ele. Ele caracteriza o cara que está indo. Eu sou o idor. E o que é o idor? É o cara que vive. Você vive. O que você faz na sua vida? O que você faz, ô Leandro? Supervisor de venda. Marido, pai, informação. Supervisor de venda. O que você é, Anselmo? Trabalho em compras na empresa. O que o senhor faz? Gerente de contas. Esse é o seu ID. Qual que é o seu, Anderson? Comprador. Esse é o seu ID. Qual é o seu, Russell, além de artistas da DreamWorks? Design gráfico. Por isso você tem essa franja assim, você é todo descolado. O óculos é azul. Esse é o nosso ID. É a nossa vida. É assim que a gente está indo. E qual é o verbo dessa ação? Prega, filhão. Prega. Aonde? Lá nas compras, lá no design, lá aonde você estiver, a sua vida vai cumprir a missão. E que missão é a nossa? Holofotes que revelam Jesus Cristo ao mundo. Essa é a nossa missão. Então eu não posso jogar a minha missão nas costas de um missionário. Nem posso jogar a minha missão nas costas do departamento social da igreja. Ai, eles entregaram uma cesta básica, então já cumpri a minha missão. Não. A minha missão quem cumpre sou eu, com humildade, com serviço, com obediência, sendo um holofote de Jesus Cristo. E há 3 coisas só para a gente terminar essa nossa reflexão dessa noite. Cristo foi enviado de Deus, por Deus, ao mundo. Isso mostra uma primeira característica da nossa missão. É uma força. Quem estudou física aqui? Quem caiu na besteira de comprar? Depois você corta o... Quem caiu na besteira de comprar a centrífuga para fazer suco? E depois você viu que a fruta inteira vai embora de bagaço e sai meio copinho. Você falou, isso aqui é o inferno, isso aqui é o Satanás. Para limpar, dá um trabalhão, toda a fruta vira bagaço e dá um pouquinho assim, não. Bota no liquidificador, bate tudo, tá um bagaço junto, ainda vai bem para o intestino. Libera tudo. Por que a centrífuga tem esse nome? Porque quando ela gira, tem uma força que vai do meio para fora e joga o suco para fora. É a força centrífuga. Ela está indo... na verdade, ela sai na tangente, né? É de dentro para fora, mas é meio na tangente assim. Você não lembra da física, né? Tudo bem, não tem importância. O caráter da missão centrífuga é esse caráter que de Deus para fora, para o mundo, Ele envia Jesus Cristo. A igreja tem essa missão. Quando a igreja vai para o mundo e leva a esperança, a salvação de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, essa característica da igreja que vai para a rua, que vai para as comunidades, é a característica dessa igreja que vai fazer e cumprir a sua vocação social. Essa igreja que ajuda o pobre, o órfão, essa igreja que está engajada com essa missão social na nossa sociedade, na nossa comunidade. É a igreja que não fica presa nas 4 paredes, sabe? Mas que vai e realiza. A outra característica dessa nossa missão é que Jesus, Ele não só veio ao mundo, mas Ele pega os seus discípulos e os vai reunindo a todos como ovelhas que são tiradas do mundo e levadas para o seu aprisco. Essa é uma outra força na física chamada centrípeta. Se uma joga para fora, a outra puxa para dentro. É outra característica e outro aspecto da nossa missão,
que é o nosso viver comunitário, é a gente aqui, ó. É quando a gente sai do mundo e vem para a igreja. É quando a gente traz as pessoas do mundo para a igreja. É quando a gente encontra aqui para adorar o Senhor, para louvar, é quando a gente faz a nossa música, é quando a gente estuda a Bíblia. É esse viver comunitário em que as pessoas estão deixando o mundo lá fora, se é que dá para fazer bem essa divisão, e estão vindo, estão saindo das margens, e estão vindo para o núcleo, para dentro, para o mover. Talvez a gente poderia pensar uma igreja assim, que é forte na adoração, forte no ensino, e que talvez pouca preocupação tenha com esse id, sabe? Se a igreja ficar só fechada nisso, ela vai ser tipo um caramujo, tirando as pessoas do mundo e trazendo as pessoas para a igreja. Eu me lembro de um rapaz que se converteu na igreja, e que ele era viciado, e aí ele se converteu. Aí quando ele veio para a igreja, bom, o cara tinha tatuagem, o cara era meio muito louco. Hoje, normal, os caras estão tatuados na igreja, alargador, piercing. Em 1978 não era assim. Quando o cara chegou na igreja, ele destoava da igreja. Trataram de arrumar um terno para ele. De cara enfiaram um terno. Era um terno salmão. Cara, você não tem noção. O cara parecia um picolé de morango daqueles ao leite, assim, esquisitíssimo. Já pegaram o cara e colocaram no coral. Então ele cantava no coral com o terno salmão dele lá, porque a igreja entende que ela precisa tirar a pessoa do mundo, porque o mundo vai levá-la para o mau caminho, e ela tem que virar aqui para a igreja. E às vezes a igreja faz isso, e ela tira tanto o contato da gente do mundo, que a gente vira uns ETs. A música que a gente ouve, só a gente ouve. A língua que a gente fala, só a gente fala. A roupa que a gente usa, só a gente usa. Por exemplo, olha aí, nós estamos tudo normal, não estamos tudo normal? Sai daqui do culto e entre em qualquer padaria do Tatuapé, você vai ver crente. E como é que sabe que é crente? Pela roupa. Você vai achar. Quem é que usa um terno domingo à noite, irmãos? Pastor. Você já vê daí que eu não sou pastor, para você ver. Porque tem essa característica, não vou nem dizer que é certo ou que é errado, estou dizendo que é assim que acontece. A gente se desloca desse mundo e a gente vem para o núcleo do nosso chamado e da nossa missão. E há um terceiro aspecto, irmãos, que diz respeito ao poder. A gente estava começando o culto aqui, conversando ali sobre música e batendo um papinho sobre isso. O terceiro movimento é um movimento que só cabe a Cristo, que desce e que depois sobe, desce e ascende aos céus. Ele é enviado por Deus, ele ressuscita e ele volta para Deus. Esse movimento que vem e que sobe é um movimento que só cabe a Cristo, mas que nos mostra duas coisas: a origem de Deus e o poder que levanta a Cristo dos mortos é de Deus. O que acontece, irmãos, é que às vezes nós, igreja, esquecemos qual é a nossa origem e esquecemos de quem é o poder. Quando esquecemos de quem é o poder e qual é a origem, entramos em projetos pessoais de poder. E queremos que a nossa igreja cresça e seja vista. E eu então busco um modelo de crescimento de igreja. E vou no mercado, existem vários que eu posso adotar e implantar na minha igreja. Um modelo de celular, um modelo de governo de 12, um modelo disso, um modelo daquilo, visando crescimento, porque eu quero crescer, é um projeto pessoal do pastor e um projeto da igreja para aparecer. Mas uma igreja não tem que crescer, ela tem que transparecer. A questão não é se nós crescemos, a questão é se nós iluminamos a Cristo como um holofote. Mas para iluminar a Cristo, só corações transformados que apontam para Cristo. Só corações que estão mergulhados na missão.
Aí a questão é: queremos crescer ou queremos diminuir para que Cristo apareça? Quando nós nos esquecemos qual é a origem e de quem é o poder, nós nos tornamos qualquer coisa, menos uma igreja. Quando nós cumprimos a nossa missão e estamos lá no mundo, temos essa força centrífuga, mas nós perdemos o foco da comunidade, a gente também está pecando. Quando a gente se fecha aqui dentro e esquece de ir lá fora, a gente também está pecando. Nós temos que ir, seguindo a nossa vida. A gente tem que estar lá fora, brilhando e anunciando a Cristo. A gente tem que estar aqui dentro, reunidos e vivendo os dons do Espírito Santo, para que todos nós cresçamos até a maturidade de Cristo. E nós temos que jamais esquecer que nós viemos de Deus, nascemos um novo nascimento pela graça de Deus, e o poder que opera em nós não é nosso, transcende a nossa existência, é de Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos, não é o meu projeto de vida, não é o projeto do pastor, não é o projeto da igreja, é a missão do Senhor para nós. Para que isso aconteça, não basta o pastor pregar. Para que isso aconteça, todos nós temos que viver o Evangelho de Cristo. Todos nós temos que tirar a nossa capa e pegar a bacia. Mas eu vou pegar a bacia, eu vou pegar a bacia. Mas eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Se não pegar a bacia, você não tem parte comigo. Mas e a minha vida e as minhas coisas, se eu não estiver disposto a obedecer, como é que eu posso cumprir a missão? Aí é o grande dilema que todos nós vivemos. Mas e a minha vida, pastor? Eu tenho trabalho, eu tenho vida, eu tenho carreira, eu tenho um monte de coisa. Como é que eu consigo conciliar as duas coisas? Pois é, bem-vindo. Bem-vindo a essa nossa vida maluca, pós-moderna, em que tudo gira em torno da satisfação pessoal. Bem-vindo. Essa é a luta, irmãos, de todos nós na nossa era. O que não para de ecoar é a mensagem do Evangelho de Cristo e a missão do Senhor para todos nós. Me espere em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês com um poder que vai ajudá-los a anunciar o meu nome. Esse poder já veio a todos nós, para que nós sejamos hoje a igreja que traz as pessoas, a igreja que vai onde as pessoas estão, e a igreja que reconhece que não está nela, mas vem de Deus o poder. Que não é ela o sentido, a essência e o início de tudo. Tudo vem de Deus e volta para Ele. Mas para isso, irmãos, nós vamos ter que tirar a capa, nós vamos ter que pegar a bacia e atender a uma pergunta que ecoa desde os dias de Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías olha tudo aquilo e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não estou vendo ninguém, e se não tem tu, vai tu mesmo. E essa é a pergunta que o Senhor faz a cada um de nós no findar dessa reflexão a respeito do Evangelho de Lucas. E nós, para onde nós vamos?